Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, no meu coração, nos nossos corações agora e para todo sempre. Assim seja. Amém. A mensagem que eu lhe trago hoje é uma poderosa mensagem que nós vamos buscá-la no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo a partir do 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, nós temos aqui o quadro de Jesus, que havia atendido as multidões, e ele então disse para os seus discípulos: Vamos para a outra margem do lago de Genezaré. E eles então, despedindo as multidões, saíram dos barcos em direção à outra margem do lago de Genezaré. E muita gente foi em vários barquinhos, foram acompanhando Jesus. Mas no meio do caminho, uma grande tempestade se levantou naquele mar. Eu gostaria de dizer para vocês que o mar da Galileia, ele tem o nome de Mar da Galileia, porque ele é realmente um grande lago, digamos assim. Ele tem cerca de 40 quilômetros de extensão e tem a sua margem maior 11 quilômetros de largura. Então, é essa a dimensão do lago de Genezaré. São 11 quilômetros de comprimento, aliás, 11 quilômetros de largura por 40 quilômetros de comprimento. É interessante que neste lago, o Rio Jordão deságua neste lago. E o Rio Jordão nasce num outro lago, que chama-se o Mar Morto. E o Rio Jordão, então, ele atravessa, numa distância mais ou menos de 100 metros, de 100 quilômetros, em linha reta, o Rio Jordão faz 370 quilômetros de curvas para chegar até o Lago de Genezaré. E ali tem um processo muito interessante, que é o processo da evaporação das águas do Mar de Genezaré, que em nuvem, tangidas pelo vento, vêm e despejam suas águas no Mar Morto, que por sua vez faz sair o Rio Jordão, que ao chegar ao Lago de Genezaré, tem as suas águas outra vez erguidas às nuvens pelo sistema de evaporação, o vento tange de novo sobre o mar e assim fica se fazendo este círculo. E o Rio Jordão é um rio que nasce num lago e morre no outro. E no meio desse lago, de 40 quilômetros de extensão por 11 de largura, deu-se uma tremenda tempestade, uma grande tempestade. E Jesus dormia tranquilamente na popa do navio, do barco. Dormia tranquilamente, porque o Senhor Jesus tem confiança, tem fé, não tem medo de nada. Ele pode arrostar todas as coisas, que ele vencerá todas as coisas. Então o Senhor Jesus dormia tranquilamente. E os apóstolos, lidando naquela tempestade, para segurar o barco, para não deixar o barco afundar. Mas naquela altura, grande quantidade de água já estava enchendo o barco, e o barco estava prestes, mas prestes mesmo, a ir a pique. E Jesus dormindo, Jesus tranquilo, Jesus sossegado, porque Jesus nunca é vencido por nada. Jesus não tem medo de coisa nenhuma, porque nenhuma tempestade, nenhuma ação demoníaca, nada, mas nada mesmo, é capaz de derrotar o Senhor Jesus. E
E os apóstolos correram e disseram a Jesus: Senhor, Senhor, acorda! Será que o Senhor não se incomoda de nós estarmos perecendo? Mas vejam que pergunta, vejam que acusação os apóstolos fizeram a Jesus. Senhor, tu estás dormindo? E será que o Senhor não se incomoda de nós irmos a pique? Será que o Senhor não se incomoda de nós afundarmos? Essa pergunta eu digo que é uma pergunta ignorante, uma pergunta tonta. Por quê? Porque quando a gente tem Jesus no nosso barco, que quando a gente tem Jesus conosco e temos fé nele e acreditamos nele, não existe hipótese do nosso barco ir a fundo. Não existe hipótese de nós sermos derrotados. Não existe hipótese do demônio vencer na nossa vida. Por quê? Porque se nós carregarmos o Senhor Jesus no nosso barco, se nós colocarmos o Senhor Jesus conosco, não há hipótese, não há possibilidade de acontecer qualquer mal conosco, do demônio vencer qualquer coisa na nossa vida. Isto porque, se nós colocarmos o Senhor Jesus no nosso coração, o que está escrito em livro de João? Se você obedecer ao meu mandamento, se você seguir e guardar o meu mandamento e seguir a minha escritura, está escrito naquele livro, você me ama. E se você me amar, eu e o Pai e o Espírito Santo também o amaremos e viremos até você e nos manifestar-nos-emos em você. Ora, se eu tenho Cristo no meu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de mim, e eles se manifestam na minha vida, a única manifestação que eu posso admitir que venha do Senhor Jesus, que venha do Pai, que venha do Espírito Santo, é a manifestação de bem, é a manifestação de bom, é a manifestação de alegria, de satisfação, é a manifestação de aprazimento, porque outra manifestação não pode vir de Jesus. E se ele está no meu coração, se ele está no meu barco, se ele está comigo, a única manifestação que pode vir é a manifestação de júbilo, de alegria, manifestação de bonança, manifestação excelente. Por quê? Porque a vontade de Deus, meu irmão, ela é boa, agradável e perfeita. Tudo que não for bom, tudo que não for agradável, tudo que não for perfeito, meu irmão e minha irmã, não vem do Senhor Jesus. Vem do Satanás, vem do demônio, vem do cão, e ele sempre, quando faz as coisas ruins, ele nos aponta para Cristo, dizendo que foi Deus que fez. Quando você coloca o Senhor Jesus no seu barco, você pode ficar tranquilo, que nada lhe acontecerá. Nada lhe acontecerá de mal, porque o Senhor Jesus está no teu barco. Mas vamos ver qual foi a expressão do Senhor Jesus quando ele foi acordado no meio daquela tempestade. Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e na mesma hora o mar se acalmou, o vento sossegou, porque ele disse só duas palavras. Acalma-te, mar. Emudece, vento. Só duas palavras Jesus disse: acalma-te, mar. Emudece, vento. Na mesma hora, tudo voltou ao seu normal. Eu quero lembrar aquele episódio do centurião que pediu ao Senhor Jesus que curasse o seu servo. E o Senhor Jesus disse: descerei até a sua casa. E aquele centurião disse: não, Senhor, o Senhor não precisa descer na minha casa. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. Veja a fé daquele centurião que não era judeu, era romano. Veja a fé daquele homem, daquele soldado romano que disse: Senhor Jesus, o meu servo arde em febre e está à morte na minha casa. O Senhor Jesus disse: então, meu amigo, eu irei com você à sua casa. E aquele centurião romano, que era soldado romano, que não era judeu, que não era cristão, ele disse: Senhor, não precisa, basta uma só palavra sua e o meu servo será curado. E Jesus, olhando para ele, disse: jamais vi tanta fé, nem de Israel. Meu irmão e minha irmã, basta uma só palavra do Senhor Jesus para ele acalmar a tua tempestade, a tempestade da tua vida, para acalmar o vento da tua vida. Basta uma só ordem do Senhor Jesus
para a tua vida voltar à calmaria, para voltar ao normal, para nada ter de insucesso, para nada ter de desgraça, para nada ter de derrota, para você ser um vitorioso. Basta uma só palavra. E o que Jesus disse para aquele povo todo? Jesus disse assim: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? No Evangelho de Marcos ele diz assim: como é que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? No outro evangelho ele diz assim: por que sois tão temerosos? E por que é tão pequena a tua fé? Meu irmão e minha irmã, eu quero falar a você agora que se encontra na tempestade da tua vida. E o que é tempestade na tua vida, meu irmão? Tempestade na tua vida é a tua pobreza, é a tua miséria, é a tua doença, a tua enfermidade. Tempestade na tua vida é a tua turbação mental, é o teu desespero, é a tua tribulação. A tempestade na tua vida é essa depressão que você está sofrendo. A tempestade na tua vida é teu filho que está na droga, é teu marido que está na bebida, é teu marido que está no adultério. Isso é tempestade na tua vida. Tempestade na tua vida é toda a desgraça que o demônio coloca à sua frente, para que você venha sofrer. E ainda você tem coragem de dizer: mas se esta é a vontade de Deus, eu me conformo. Não, minha irmã, não se conforme com nenhuma tempestade da tua vida, meu irmão. Não se conforme com nada que o demônio põe na tua vida, porque você não foi feito para apanhar do demônio. Você não foi feito para levar tapa na cara dia e noite de um satanás, de um demônio que atravessa a tua vida para te fazer infeliz. Não. Você foi feito para a honra, louvor e glória do Senhor Jesus. Então a tua vida só pode ser vida de sucesso se você estiver no Senhor Jesus. A tua vida só pode ser vida de vitória se você estiver no Senhor Jesus. A tua vida só pode ser vida boa, abençoada, se você estiver no Senhor Jesus. Você não creia que aquela desgraça que vem na tua vida, que a tempestade que está na tua vida, que a tempestade que está assolando a tua vida, seja coisa de Deus, não. E se tiver, você não se conforme de ficar na tempestade, porque nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor Deus. Nós fomos feitos para a habitação do Senhor Jesus. E Ele não pode habitar, Ele não pode estar presente onde exista a miséria, a pobreza, onde exista a falta de fé, onde exista a doença, a enfermidade, onde existe o desespero, onde existe a desilusão, onde existe toda sorte de depressão. Jesus não pode estar presente, porque onde Jesus está, só tem calmaria, só tem bonança, só tem coisa boa. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele pode acabar com toda a tua tempestade, desde que você peça a Ele, desde que você tenha fé, desde que você acredite nele. Porque o que Ele disse para os apóstolos? Mas por que vocês estão tímidos assim? Ou seja, por que vocês não acreditam em mim? Por que vocês não acreditam no poder que eu tenho de Jesus? Por que é que vocês não têm fé? Por que é tão pequena a vossa fé? E quando você não tem fé no Senhor Jesus, quando você não crê no Senhor Jesus de verdade, então todas as desgraças em sequência acontecem na sua vida. Eu quero lembrar você aquele episódio que está escrito aqui na Escritura Sagrada, daquele homem que tinha um filho que era completamente lunático, possuído de demônios. E aquele homem chegou nos apóstolos e pediu que os apóstolos curassem aquele seu filho. E Jesus estava no alto do Monte Tabor, onde tinha havido a transfiguração. Quando Jesus desceu e viu aquela bulha lá embaixo, aquele povaréu todo inconformado, aquele homem inconformado, porque o filho dele não estava curado, e os apóstolos todos tentando curá-lo e não conseguiam, Jesus disse: o que acontece? Aí o homem, o pai, disse: Senhor, cura meu filho, Senhor. Cura meu filho, porque ele é lunático. Ele se joga na água, se joga no fogo, se joga no chão, se bate. Coloquei-o na mão dos teus apóstolos
e eles não foram capazes de curá-lo. E Jesus, olhando, disse assim: até quando vos sofrereis? Até quando eu vou sofrer por causa de vocês, homens de pequena fé? Até quando eu vou sofrer pela sua falta de fé, ó homens de pouca fé? E colocando a mão sobre o lunático, ele foi curado. Os espíritos maus saíram dele. Pouco depois, os apóstolos, em segredo, junto do mestre, dizem: Senhor, por que é que nós não fomos capazes de curar aquele homem, o filho daquele homem? E Jesus, ternamente olhando para eles, diz assim: pela pequenez da vossa fé, pelo tamanhinho da vossa fé, pelo nada da vossa fé, vocês não foram capazes de curar o homem porque vocês não acreditaram, porque vocês não tiveram fé. Assim, meu irmão, me pergunta agora, por que é que a tempestade está na tua vida? Por que é que tanta desgraça está na tua vida? Me pergunta agora, meu irmão. Você que vai à igreja, você que tem tudo quanto é santo na tua casa, você que implora a Virgem Maria, você que está puxando o terço todo dia, você que tem um monte de imagem no oratório, na cabeceira da tua cama, no teu peito, em tudo quanto é lugar, e por que é que a tua vida continua essa mixórdia? Por que a tua vida continua essa vidinha chula, ridícula, porqueira? Me pergunta, meu irmão, por que é? E eu vou te responder: pela pequenez da tua fé, porque você ainda não foi ao Senhor Jesus para entregar a Ele a tua vida, para dizer: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Senhor Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, só nas tuas mãos, a minha vida. Para de pedir a quem não te ouve, meu irmão, que são os santos, as imagens surdas, cegas, mudas, paralíticas, que não andam. Para de pedir a quem não tem poder de te dar, as Marias que você conhece. Para de pedir a quem não pode te dar coisa nenhuma. E volte-se para o Todo-Poderoso. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Até quando você vai abusar da paciência de Deus, deixando de colocar Jesus na tua vida, quando você sabe, está escrito na Escritura dos católicos: sem mim, Jesus, diz ele, nada podeis fazer? Então não é com santo, com santa, com imagem, com Maria, com tudo isso que você vai conseguir fazer alguma coisa, não. Porque Jesus foi peremptório, foi determinado, está escrito no livro católico de João, capítulo 15, está escrito lá: sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. E por que você quer teimar em procurar outras coisas sem ser o Senhor Jesus? Por que você quer teimar em dar culto a quem não pode fazer nada, sendo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer? Mas por outro lado, está escrito na Escritura Sagrada: tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que te fortalece, meu irmão? Quem é que te fortalece, meu irmão? Pode crer em mim, não é nenhum santo, nem santa, nenhuma imagem, nem outra imagem, não é Maria nenhuma. Quem te fortalece é única e exclusivamente o Senhor Jesus, e mais ninguém. Está escrito no livro católico de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, primeira epístola, está escrito lá: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vou repetir: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E isso está escrito na Bíblia católica. Agora eu lhe pergunto, se a Bíblia católica diz que há um só mediador, por que você procura
outros milhares de mediadores, quando a Bíblia Católica, o Senhor Jesus diz, há um só mediador entre Deus e os homens, eu, o Senhor Jesus Cristo. O que disse o Senhor Jesus? Eu, Jesus, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão e minha irmã, escuta a palavra deste pastor, que é um homem de Deus, colocado na tua vida, para tirar você da estrada errada, para tirar você do caminho largo que te conduz à perdição, para colocar você no caminho de Deus, no caminho de Jesus, e para que você tenha as tempestades da tua vida todas serenadas, todas acalmadas. Porque o que diz o Salmo 37? Entrega ao Senhor Jesus os teus problemas, confia nele e o mais tudo ele fará. O que diz o Salmo 91, meu irmão e minha irmã? Nenhum mal te sucederá quando você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, do Senhor Jesus. Nenhuma seta maligna atingirá a tua vida se você estiver habitando junto com o Senhor Jesus. Nenhum mal atingirá o teu peito, meu irmão, se você colocar o Senhor Jesus, o Deus Pai e o Deus Filho dentro do teu coração. Agora você pode escolher, pode continuar sofrendo, pode continuar passando tudo que você passa, sofrendo todas as tempestades da tua vida, mas eu estou te propondo hoje, através da Escritura Sagrada, um caminho novo, um caminho de Deus, um caminho que pode levar você para a felicidade, um caminho que pode tirar toda a desgraça da tua vida, um caminho de um homem que um dia levantou-se no mar e disse, acalma-te, mar, cale-se, vento, e na mesma hora, tudo parou. Para seguir o Senhor Jesus, você não precisa de fazer longas romarias, você não precisa andar de joelho no chão, meu irmão, basta que você de corpo e alma entregue a sua vida ao Senhor Jesus, coloque o Senhor Jesus na sua vida e o mais ele fará. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção nesta passagem da tempestade. Qualquer que seja a tempestade que você está passando, desespero, desilusão, problemas financeiros, derrota financeira, desemprego, doença, enfermidade, dor, aflição, depressão, atribulação, qualquer que seja, vício que está te consumindo, o vício da droga, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício do computador, o pecado que está na tua vida, qualquer que seja a tua situação, Jesus te espera para poder tirar você disso, para libertar você desses vícios, para libertar você dessa escravidão do demônio, porque creia em mim, meu irmão, tudo isso que eu numerei aqui agora, não é nada da vontade de Deus, é escravidão que o demônio põe nas tuas costas. E eu queria lembrar aqui o episódio daquela mulher que há 18 anos ela vivia corcunda. E na sinagoga, o Senhor Jesus olhando para ela disse, mulher, endireite sobre os seus pés, os teus pecados são perdoados. E na mesma hora ela se levantou, depois de 18 anos de viver encurvada. Você, meu irmão, há quantos anos você está encurvado ao peso do teu pecado, ao peso das tempestades que o demônio coloca na tua vida, ao peso da idolatria, meu irmão, que te engana, que te ilude. Há quantos anos você está encurvado, meu irmão, pelo jugo de uma escravidão que não deixa você olhar para cima e ver o Senhor Jesus? Meu irmão, eu te proponho hoje, liberte-se, largue dessa escravidão, deixe essa escravidão, volte-se para o Senhor Jesus e você vai ver que a sua vida será outra a partir de agora, a partir deste momento. Porque só Jesus liberta. Só Jesus conduz a mim e a você ao Pai. Só Jesus cura as nossas doenças, dores e enfermidades. Só Jesus pode ser adorado e só Ele pode ser cultuado e mais ninguém. Que Deus esteja no teu coração, meu irmão, e você guarde essas palavras para sempre na tua vida. Amém. Assim seja.